multidões procuravam o Senhor. E esta realidade não é diferente daquilo que nós vemos nos dias de hoje. Sobretudo, em modo muito particular, na nossa terra, no Brasil, as pessoas procuram Jesus Cristo. E nós vemos alguns fenômenos interessantes. O primeiro fenômeno que estamos vendo é o afluxo de pessoas que estão retornando para a Igreja Católica. Se não estão retornando, estão assumindo aquilo que receberam, que é o batismo. E, portanto, ingressam novamente na própria casa. Isso é uma graça imensa. E com a graça de Deus, mesmo aqui na nossa comunidade, nós podemos ver muitas pessoas que estão voltando, graças ao fenômeno de algumas figuras que apareceram na internet, outras figuras interessantes que publicaram livros, como Scott Hahn, por exemplo, e que despertam naqueles que são batizados a graça de retornarem ao lugar onde lhes é próprio, que é a igreja. Vemos também esse fenômeno da busca por Jesus, ainda no Brasil, no pulular de muitas igrejas que não são católicas, que nascem por aí. Então nós temos igrejas em todos os lugares, essas igrejas ditas neopentecostais. Quando Bento XVI veio à nossa cidade, São Paulo, ele foi perguntado sobre o fenômeno pentecostal. E ele deu uma resposta muito bonita no avião. Ele disse assim: isto significa que as pessoas estão querendo Jesus. Agora, a pergunta que nós temos que fazer é: por que eles estão indo lá e não estão vindo aqui? Então, esta é uma pergunta que não é aquela que nós vamos tentar responder hoje, mas é uma perguntinha que deve ficar no nosso coração e pedir a Deus a graça de melhorar. E nós temos um terceiro nível, que são as pessoas que procuram a religião em outros lugares que não no cristianismo. Aqui no Brasil nós temos muitos espíritas, temos muitas pessoas que vão em coisas um pouquinho mais orientais, assim, mas o suco disso, o denominador comum, é que o ser humano em si, ele tem uma vontade de Deus. Nós cristãos de qualquer denominação percebemos que Jesus Cristo está a palavra. E agora nós temos que responder a esta palavra de Jesus Cristo. E aqui é onde está a pergunta que nós vamos querer responder nesta homilia. Agora, estou escutando a palavra de Cristo que vem semeada de modo atento? Ou a palavra de Jesus Cristo é simplesmente alguma coisa que, ok, se eu escutar tudo bem, se eu não escutar tudo bem? Reformulando a pergunta, estou com muita seriedade levando em consideração aquilo que Jesus me diz? Jesus no Evangelho vai dizer: eles têm um coração endurecido, eles não conseguem nem ver e nem ouvir, ou seja, estão diante de Jesus Cristo, coração duro, que é sinal do orgulho, e não conseguem perceber a presença de Jesus Cristo e as palavras de Jesus Cristo que estão diante deles. Um exemplo bem bobinho que a gente pode utilizar, eles estão fazendo exatamente aquilo, estão fazendo com Jesus, exatamente aquilo que nós fazemos com a televisão. Quantos de nós aqui não chegamos em casa e ligamos a televisão? E não estamos nem aí para o que está acontecendo, nem aquilo que o jornalista ou o programa está falando, nem vemos a televisão. Ou seja, a televisão fica ali como para dar uma presença de gente dentro de casa. Mais ou menos é aquilo que a gente faz com Jesus. Ou seja, muitas vezes Jesus nos está falando, mas nós tratamos Jesus, como exemplo, como a televisão. A gente está ali, tá tudo bem. Eu não vejo e nem... Ou seja, eu ouço, mas não escuto. Ou seja, ouço porque tem barulho, mas não escuto, não presto atenção. Então, eu não tenho o menor problema que as pessoas voltem para Cristo. Pelo contrário, somos muito felizes por isso. Mas a pergunta que tem que fazer é: está escutando Jesus de verdade? Estamos atentos à palavra que Jesus está semeando na nossa vida? Ou as palavras de Jesus, elas são uma coisinha a mais? E aí nós temos essa pergunta, a resposta dela é muito decisiva para a nossa vida. Porque dentro disto temos um outro problema, o problema de imaginar um Jesus. Se nós não escutamos Jesus segundo aquilo que ele nos diz, pela Sagrada Escritura, pela tradição, pelo magistério, também pelo sopro do Espírito que vem para cada um de nós todos os dias,
nós temos a tendência de inventar um Jesus, de criar um Jesus que não é o Jesus. E, portanto, se espera de nós, enquanto somos terrenos que acolhem aquilo que o semeador semeia, de estar atentos àquilo que Jesus Cristo nos fala. E não basta somente estar atentos, nós somos chamados a dar frutos. Ou seja, ninguém planta algo para não dar fruto, para não nascer. Até as crianças aqui sabem, fizeram já na escola, nós também fizemos, né? A experiência do feijão, não é? Você não põe lá o feijãozinho no algodão, bonitinho, né? Se você não colocar água no feijão, o que acontece com o feijão? Ele vai morrer. A vida espiritual é a mesma coisa. As sementes que Jesus Cristo coloca para cada um de nós tem que ser cultivada. E este cultivo nos leva a dar um fruto, e um fruto grande. E é interessante que a superabundância que Jesus promete não é algo normal. 100, 60 e 30 por 1. Qualquer agricultor sabe que nenhuma árvore consegue dar um fruto 100%. Toda árvore tem perda. E na época de Jesus, a perda, ou seja, a colheita era 7% mais ou menos daquilo que as árvores davam. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue alcançar 80%, 85% da produção. Mas o 100% é muito difícil. Só Jesus, quando semeia algo em nós, e que nós, com a nossa liberdade e com a nossa correspondência com seriedade a Cristo, é que somos capazes de multiplicar 100 por 1. Não somente pelo nosso esforço, aqui exige a nossa liberdade, mas a graça de Deus em sintonia com a nossa vida. E aí é isso que se espera do cristão, ou seja, a capacidade de frutificar aquilo que recebe sempre com a palavra de Deus, na vida comunitária, na vida da igreja, na realidade que nos circunda. É verdade que nós temos que cultivar as sementes que o Senhor nos dá, também no dia a dia, no drama da nossa vida. E a coisa mais bonita que existe é que mesmo quando nós não damos atenção, ou melhor, não acolhemos as sementes que Jesus Cristo nos manda, Jesus Cristo não para de semear. Continua dando para nós a sua palavra, continua dando para nós as sementes para que nós possamos cultivá-la. E a semente de Jesus é tão poderosa, a semente de Deus é tão poderosa, que toda vez que nos toca e que nós nos damos conta da presença dela, aquilo nos transforma a partir de dentro. De tal modo que um cristão, ele passa a viver uma metamorfose, que é a conversão. Metamorfose é uma palavra bem mais técnica, mas essa metamorfose quer dizer conversão. E esta conversão que faz nos ver os delineamentos de Cristo na nossa carne, na nossa vida. E é aquilo que se espera do padrinho, da madrinha, do pai e da mãe, do Felipe, que ele possa ser preparado para perceber quais são as sementes de Deus na vida dele, que ele possa acolher, que ele possa cultivar. Nos primeiros tempos ele precisa de ajuda. Por isso que o padrinho e a madrinha não serve só para dar presente. Eles têm que estar presente, que é bem diferente. Portanto, se espera do Felipe, se espera de toda a nossa comunidade ajudá-lo a isso. A homilia vai ficar um pouquinho longa porque o evangelho é longo, apesar dele ser autoexplicativo. Mas nós vamos para a parte agora, coligando uma coisa com a outra, que Jesus vai nos dizer dos terrenos. Temos 3 terrenos. O terreno duro, onde a semente cai e ela cai fora do caminho, e aí vem as aves e come. Aí nós temos o semente que cai no terreno pedregoso, que apesar de ter um pouquinho de terra, tem pedra, cresce um pouco de raiz, mas não suporta, porque não tem água, não tem nada ali. E nós temos o terreno com os espinhos, que sufocam quando nasce a planta. E temos o terreno bom. O que se espera de você? Ser o terreno bom. Pode acontecer que você, não tenhamos o bom terreno. Pode acontecer que o nosso terreno seja pedregoso. Pode acontecer que o nosso terreno seja cheio de espinhos, de ervas daninhas, nenhum problema. Pode acontecer que o terreno, que somos nós, seja também uma terra dura. Mas a coisa boa é que Jesus Cristo nos dá a capacidade de trabalhar o nosso terreno. Ou seja, não é que você nasceu
como uma alma dura, um terreno duro, ou que nasceu com um terreno cheio de espinhos, ou que... Não. Que você vai morrer assim. Não é isto. Ou seja, aquilo que você tem pode ser trabalhado, pode ser transformado. E aqui nós vamos chamar como ajuda Santa Teresa d'Ávila. E aqui vai uma dica já cultural. O primeiro aporte cultural de hoje é este. Santa Teresa d'Ávila escreveu um livro chamado Livro da Vida. Quem não leu, por favor, leia. Aproveite as férias e leia. O livro não é muito grosso, não. Pequenininho. A linguagem é um pouco medieval, pode ser um pouco difícil. Capítulo 11, 12 e 13, Santa Teresa vai nos dizer o primeiro grau da oração. E ela compara a nossa alma como um jardim. O que é muito bonito. E vai muito ligado ao evangelho de hoje. E ela diz que muitas vezes esse jardim não tem água, esse jardim é um pouco bagunçado, cheio de entulho, algo assim. E o que vai nos dizer Santa Teresa? Que nós temos que começar a trabalhar. Ou seja, temos que buscar a água. E buscar água é um pouco cansativo, não nos ajuda, dá vontade de desanimar. E ela diz que nós temos que nos apaixonar pela humanidade de Jesus. Que é muito bonito isso. Eu não vou me alongar nos 4 degraus, não, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas em todo caso, ela vai nos dizendo que podemos trabalhar o terreno da nossa alma, o jardim, para que possa se tornar um lugar bonito, aprazível, para que o Senhor venha a habitar. Portanto, se nós queremos crescer na vida com Deus, a palavra que volta ao Pai, sem ter dado fruto, o primeiro passo é a oração. E fazer oração às vezes é difícil. Às vezes nós estamos no primeiro degrauzinho ainda ali, da dificuldade, da falta de ânimo de rezar. Mas quando fazemos um pouquinho de ascese e nos colocamos dentro desse caminho, começamos a trabalhar esse jardim, começamos a trabalhar esse terreno, para que ele possa acolher as sementes que o Espírito nos manda, e assim frutificar e frutificar de modo positivo. E sabemos que para que o jardim fique bom, precisa plainar, precisa tirar as pedras, precisa cavar, precisa adubar, precisa fazer uma série de intervenções dentro do jardim, para que ele fique bom. E Santa Teresa vai dizer no último grau, que é o 4, é quando Jesus Cristo habita nesse jardim, e aí a gente já não tem muito o que fazer, porque é Ele que vai nos mandando as graças, a água através da chuva, que é um sinal do Espírito Santo, e enfim. Portanto, se queremos trabalhar dentro do nosso jardim, precisamos reconhecer qual é o tipo de terreno que nós temos, que você tem, em que situação você está. Este reconhecimento é o que vai determinar o trabalho que você vai fazer. E qual é o papel do papai e da mamãe do Felipe, do padrinho e da madrinha? É ensinar o Felipe a reconhecer qual que é o terreno dele. Nós nunca podemos dizer a alguém, você tem que fazer isso, porque senão... Não. Nós temos que dar ao outro a liberdade de reconhecer aquilo que ele é. Somente quando reconhecemos aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, é que teremos a capacidade de trabalhar em cima daquilo. O papel do pai e da mãe é de educar. Educar vem do latim educere. Educere é a capacidade de ouvir, a capacidade de ser introduzido dentro de uma realidade. Quando nós educamos, nós introduzimos as crianças, ou aquele que nós educamos, dentro da realidade. E este é o dever do papai, da mamãe, do padrinho e da madrinha, de todas as crianças aqui inclusive, de introduzir as crianças dentro da realidade, para que elas possam usar a liberdade delas em modo positivo e fazer assim, colhendo as sementes de Cristo, frutificar para a vida eterna. E o último aporte cultural, e aqui concluo a homilia, perdoe-me que ficou um pouco longa, vocês já devem ter visto Van Gogh. Van Gogh, ele desenhou duas telas, ele pintou sobre a semeadura, se chama O Semeador. A última foi 2 anos antes da morte dele. Van Gogh seus pais eram protestantes, eram pastores. E a última pintura dele, ele fez de acordo com um sermão que o seu pai fez sobre o evangelho de hoje. E é uma pintura muito bonita, eu só não me lembro em qual museu ela está. Não está no Louvre. Mas tudo bem, vocês vão receber na homilia lá no YouTube, vai estar lá direitinho. Van Gogh pinta o semeador, e as cores do semeador meio que se confundem com as cores da terra. Quase que como dizendo que a nossa existência é também um terreno. E quase que dizendo que a nossa origem, que é terra, ela é chamada a dar frutos. E vai mostrar que
a cabeça do semeador está na exata divisão entre o céu e a terra. Ou seja, revelando que a nossa existência terrena, ela é chamada a fecundar e ir em direção ao céu. No centro da pintura, Van Gogh coloca o sol. E o sol, que representa a criação, é aquilo que necessita para que toda a plantação nasça, para que tenha vida. E este sol representa o próprio Deus que ilumina a nossa vida em Cristo. Portanto, para que nós cresçamos, nós temos que reconhecer que nós somos terra fecunda, que nós somos lugar em que podemos acolher a palavra de Deus e dar frutos grandes. E termino sempre dizendo, nós queremos isso. E por que nós não fazemos? Por que será que nós nos retraímos em acolher as sementes de Deus e fazê-la frutificar? Espero que hoje, com seriedade, possamos ouvir a palavra de Deus e a partir de hoje ouvi-la sempre, acolhê-la, cultivá-la para que dê frutos, com a graça de Deus, e que assim possamos, como disse Nossa Senhora, fazer tudo aquilo que Ele nos disser. Que assim seja. Amém.